O tema desta mensagem é milhões indo para o inferno por causa do divórcio. Portanto, é um tema forte. Milhões de pessoas estão indo para o inferno. Quem sabe milhões já estão lá por causa do divórcio. Portanto, milhões de pessoas indo para o inferno por causa do divórcio. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, glória a Deus, que a palavra do Senhor nos diz em Malaquias capítulo 3 o seguinte: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, ou seja, o homem mandar embora a sua esposa. Vai-te embora e dá-lhe carta de repúdio, dá-lhe carta de divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém? Odiar é o mesmo que abominar. Deus odeia o divórcio. Glória a Deus. Deus ama o matrimónio, porque o primeiro matrimónio foi Deus quem fez. Aleluia. Vamos ao livro de Gênesis. Olha aí. Vamos aqui a Gênesis. Gênesis capítulo de número 2. Glória a Deus. Gênesis capítulo número 2. Versículo... Sabemos que em Gênesis capítulo... Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Gênesis capítulo 1. Deus formou o homem do pó da terra. Glória a Deus. Está aqui versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora para que lhe corresponda, que seja idónea para com ele, uma auxiliadora. Glória a Deus. Versículo número 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. Fechou a carne. Foi a primeira operação plástica. A primeira operação. Removeu uma costela, xarabai, com carne. Aleluia. E encerrou. Portanto, aquela ruptura foi encerrada. Aleluia. Foi tampada, foi fechada. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E assim será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai. Isto é a regra para todos os homens depois de Adão. Aleluia. Porque Adão não teve pai terrestre, nem mãe terrestre. Eva não teve mãe terrestre nem pai terrestre, mas teve o pai celestial. Aleluia. Foram formados pela própria mão de Deus. Aleluia. Então é bem claro, meu irmão. Regra para todos os homens depois de Adão. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Aleluia. E Jesus acrescentou em Mateus 19. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Diz aqui: então chegaram-se ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe, a partir do versículo 3, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E são os dois numa só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Deus odeia o divórcio, irmão. Aleluia. E aquele andacaia lamaia suricantas neriandaraia, a esposa da sua mocidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um princípio, meu irmão. Então, pastor divorcista, pastor que apoia o divórcio, aleluia, está lançando milhões no inferno. Milhões estão indo para o inferno por causa do divórcio e por causa dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos cristos, falsos missionários, falsas, entre as pastores, falsas mulheres de Deus obreiros, falsos sementes chamados cristãos, falsamente chamados profetas e profetisas. Deus odeia o divórcio, é algo que Deus odeia. É algo que Deus abomina, detesta, e de fora ficarão os abomináveis. Apocalipse 21, 8.
Aleluia. Lá não entra nada que contamine, nem que diga mentira e que faça abominação. Versículo 27. Apocalipse 21, 27. Então isto é Bíblia, meu irmão. Milhões estão indo para o inferno. Milhões estão caindo no inferno. Estão indo para o inferno por causa do divórcio. Mas pastor, eu me divorciei. Lá manda surikai andarai. Já me arrependi. Quero reconciliar com a minha esposa. Mas ela não quer. Ela não quer, ela até já casou segunda vez, terceira, quarta, quinta vez, já até não quer nada. Não quer, ok, não quer. O que é que diz a Bíblia? Só há duas hipóteses se alguém se divorciar. A Bíblia não manda ninguém divorciar, nem separar. Olha o que é que diz aqui. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 7. Diz assim: todavia aos casados mando eu que a mulher não se aparte do seu marido. O que é apartar? Não se separa. Não fala nem divórcio. Porém, se apartar, não diz que, aleluia, que ela se divorcie, não. Se apartar, que fique sem casar, então fica sozinha. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. Então é regra para todos os homens casados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para todas as mulheres. Aleluia. Que se eles se separarem, fiquem sozinhos. Ou então que reconciliem. Não há uma terceira hipótese. A mulher que largou o marido, depois caiu na asneira de divorciar, só tem duas hipóteses. Aleluia. Ou reconcilia. Ai, mas o meu esposo não quer mais reconciliar. Então tens outra hipótese. Ficas sozinha. Fazes-te eunuca por causa do reino dos céus. Ai, mas a minha esposa me abandonou, largou. Não interessa. Não interessa qual foi o motivo. Ou eu mandei a minha esposa embora. Eu me divorciei. Agora o que é que eu faço? Rima nagachai, porque diz a tua palavra que Deus uniu não separa o homem. E eu como homem separei. Então já estás em desobediência. Pede perdão. Ai, mas ela não quer mais reconciliar. Então ficas só pela tua salvação. Fazes teu eunuco. Aleluia. Fazes teu eunuco. O que é eunuco? Vamos aqui para a palavra de Mateus 19. Aleluia. Então Jesus disse: o que Deus uniu não separa o homem. Aleluia. Disse-lhe eles. Então disseram eles. Glória a Deus. Então os fariseus disseram: porque mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ele disse: Moisés. Moisés, não foi Deus, foi Moisés. Aleluia. Rima nagachai, foi Moisés. Por causa da dureza dos vossos corações. Eu, porém, vos digo, mas ao princípio não é assim. Ora, eu, porém, vos digo. Eu vos digo, porém. Quando Jesus disse, eu vos digo, porém, então ele já está revogando. Rima nagachai, a pleia suricantanéria. Ora, bandurianda labaia. Esta ideia de repudiar por qualquer motivo. Esta ideia de repúdio. Aleluia, olha aí. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, fornicação, glória a Deus, que em todas as Bíblias antigas, embora hoje isto tenha um conceito, esta palavra porneia, de vários tipos de pecado sexual, mas no seu conceito restrito era só se referia a um pecado. Ter relação sexual solteiros. Ou seja, antes de casar. Por exemplo, noivos que se envolveram, namorados que se envolveram, moças que se envolveram com jovens que ficaram, etc. e tal. E handacai, lamai, mulheres que se deitaram com homens, se prostituíram. Então só tinha um conceito. Pessoas sem ser casadas têm relação sexual. Fornicam, são fornicários. Aleluia. Cometem o pecado de fornicação. Em algumas traduções está devassidão. Aleluia. Mas esse devassidão poderia ir para outros critérios. Então a regra de interpretação é que esta palavra porneia é no seu sentido restrito. Não é qualquer pecado. Qualquer que repudiar a sua esposa, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Então, a exceção aqui não é por causa de adultério. É por causa de fornicação. São palavras diferentes, são pecados diferentes. Então, o que é que isto significa? Existia um costume judaico que quando a mulher ficava noiva, o seu noivo, quando o pai da noiva ia à casa o pai do noivo ia à casa do pai da noiva pedir a mão dela em casamento para o seu filho, quando ficavam comprometidos, desposados, era assinado um documento que era a carta de desposamento. Eles eram desposados, ficavam comprometidos, noivos. Assim como José estava noivo de Maria.
Aleluia! E a noiva ficava um ano sem ter contacto com o noivo na casa dos pais dela e o noivo um ano na casa dos pais dele sem ter contacto com o noivo. Ao fim do ano se juntariam e consumariam esse casamento, a união carnal. A união civil era feita um ano antes. Esse contrato de casamento, esse desposamento, era feito um ano antes. Então o civil era logo feito. É diferente de hoje. Hoje é diferente. Hoje a pessoa noiva primeiro e depois é que faz o casamento civil. E depois é que se une uma só carne. Antigamente, como no noivado já ficavam comprometidos com carta de desposamento, para anular essa carta tinha que haver uma carta de repúdio. Aleluia! E diz lá em Deuteronômio, se eu não estou errado, no capítulo 24, se o homem achasse na mulher coisa indecente, como por exemplo, essa coisa indecente seria ela não ser mais virgem, ele poderia dar-lhe carta de repúdio. Só que isto deu aso a duas escolas de interpretação rabínica nos dias de Jesus, em que havia a escola de Hillel, que eram os liberais, e a de Shammai, que era conservadora. E olha que Jesus não apoiou nenhuma das escolas de interpretação rabínica farisaica. Na escola de Hillel podia repudiar a esposa por qualquer motivo. Deixou queimar o feijão, repudiava. Falava mais alto que o marido, repudiava. Por qualquer motivo. Questão de feitios diferentes, repudiava. E havia a de Shammai. A de Shammai só repudiava por causa de adultério. Mas Jesus foi bem mais restrito. Tu vais ver que eles não receberam a palavra de José, porque Jesus foi além disto. Jesus não apoiou nem repudiar a esposa por qualquer motivo, que era a escola liberal de Hillel, dos discípulos de Hillel, nem apoiou a escola de Shammai, que eram os conservadores. Seria hoje os da sã doutrina, entre eles, porque ele foi ainda mais radical. Anda cá e lá. Ele não disse, eu vos digo, qualquer repudiar a sua mulher não ser por causa de adultério, não é cheia, disse por causa de porneia, de fornicação. Ou seja, da moça não ser mais virgem. No período de solteiro, ela ter perdido a virgindade. Ou no período até do próprio noivado, ela ter perdido a virgindade com outro varão, com outro homem. Aleluia! Aleluia! Então, se esse homem só poderia repudiar, dar-lhe uma carta de repúdio para anular o contrato de casamento, a carta de desposamento, em caso de fornicação, dela não ser mais virgem, ter perdido a virgindade. O mesmo se passou quando José soube que a sua esposa estava grávida, mas não era dele. Aleluia! Aquilo era um milagre. Ela estava grávida do Espírito Santo. Aleluia! Porque ia dar à luz o Mashiach, o ungido Cristo Messias, Jesus. Aleluia! Mas ele não sabia. Anda cá, ela massuri cantaramanaya! Arabagai. E ele diz que ele, quando soube que ela estava grávida, intentou deixá-la secretamente. Porque se ele a acusasse publicamente, ela seria apedrejada até a morte. Se ficasse provado que ela se deitou com outro homem ou outro jovem, ela seria apedrejada até à morte. Glória a Deus. Então, para não a infamar publicamente, intentou deixá-la secretamente. Bastava dar-lhe uma carta de repúdio. Viu nela coisa indecente. Não precisava de acusar perante os juízes. E aí ela ficaria livre. Era dissolvido aquele contrato de noivado. Aleluia. E ele também ficaria livre. Anda cá, ela machudecou. Mas Deus enviou o anjo para falar. Rei Managasai com José. Não temas a receber a tua mulher, porque aquilo que está gerado no seu ventre é gerado do Espírito de Deus. É gerado de Deus. Vem de Deus. Xarabai, é milagre. Alamanagai. Ela não fornicou, por outras palavras. Ele entendeu que ela não fornicou. E aí a tomou por mulher. Glória a Deus. Ricantalabastéria andalabaia. Quem quer diga aleluia. Quem quer diga amém. Então isto é doutrina, meu irmão. Isto é Bíblia. Glória a Deus. Dentro do contexto histórico. Anda subere canta exegético da palavra. Lamandaga supracantaia. Aleluia. Então Jesus disse, olha, os antigos disseram que podia repudiar por qualquer motivo. Escola de Hillel. Ainda há os conservadores, que ele aqui não cita, que dizem que só pode repudiar por causa de adultério. Escola de Shammai. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, aleluia, não sendo por causa de fornicação, de porneia, ou seja, de já não ser mais virgem, ter perdido a virgindade, ter cometido ato sexual antes do casamento, aleluia, comete adultério. Se casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Aleluia. Rimanagashai. Então o único motivo para dissolver a carta de desposamento seria para lhe dar uma carta de divórcio e anulando desta forma o contrato de casamento, a carta de desposamento, de ficarem noivos, desposados, seria
por causa dela ter perdido a virgindade. Xarai, porneia, ter cometido fornicação. Não é adultério. Aleluia. Porque senão já teria cometido adultério. Senão não diria qualquer que repudiar não ser por causa de fornicação. Aleluia, Rimanai comete adultério. Porque aí ela já estaria em adultério. Então a exceção não é por causa de fornicação. Perdão, a exceção não é por causa de adultério. É por causa de fornicação, sexo antes do casamento. Glória a Deus. Então qualquer que casar com uma mulher repudiada pelo marido, não sendo por causa da anulação do contrato de casamento, hoje seria o quê? Uma anulação do casamento civil por causa de mentira da noiva. A noiva disse que era virgem e não era mais virgem, enganou o noivo. E aí seria uma anulação jurídica de um casamento e não um divórcio. Ei, xalabandagai, estão a entender, irmão? Não existe divórcio, meu irmão, no Novo Testamento. Não existe divórcio hoje. Biblicamente não existe. Para os homens existe. Não é? Para o mundo existe. Perante a lei dos governos das nações incrédulas e apagãs e ateias e cristãs liberais mundanas, existe. Perante o mundo existe. Perante as nações da terra existe. Os líderes, a elite mundial, nova ordem mundial existe. Glória a Deus. Mas perante Deus não existe. Glória a Deus. É bem claro. Disseram os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Reparem, se ele tivesse apoiado alguma das escolas, eles não teriam ficado tão chocados. Os discípulos de Jesus não teriam ficado tão chocados, que eles conheciam bem as duas escolas de interpretação da lei da Torá, da lei de Moisés. Tanto a escola de Shammai, que era conservadora, como a liberal, que era a de Hillel. Glória a Deus. Eles ficaram tão chocados que tu foste além. Tu disseste a não ser por causa de fornicação. Eu só posso repudiar a minha esposa, glória a Deus, se ela me enganou quanto à sua virgindade. Algo ultra restrito. E manaço, benecaia, palaia, porque já não era mais pura. A virgem deve ir pura para o casamento e não impura. Glória a Deus. Xaramanai. Alguém podia dizer, ai pastor, eu quando casei com a minha esposa ela não era mais virgem. Ok. Mas tu aceitaste casar com ela, já sabias que ela não era mais virgem, quiseste casar, então não a podes repudiar. Aleluia. Andakai lamassuri cantasnéria. E hoje não seria repúdio, hoje seria o quê? Uma anulação jurídica do casamento porque a noiva enganou. Fez-se passar por virgem sem ser, entendem, meu irmão? Glória a Deus, quem crê diga glória. Sharamanagai, turikan taramanagai, oriandalabai, rimanagastere. Tanto é que quando um jovem tivesse relação com uma jovem, teria que pagar o dote ao seu pai. E se o pai dessa jovem quisesse, poderia entregá-la por esposa. Senão ficaria com o dote como indenização. Glória a Deus, quem quer diga glória. Então está aqui porneia, fornicação. Glória a Deus. Então eles ficaram tão chocados, os seus discípulos, Jesus, por outras palavras, se nem por causa de qualquer motivo, como dizem os liberais, nem sequer por causa de adultério, de moixeia, somente por causa de porneia é que podemos repudiar, então nem convém casar. Eles ficaram tão chocados, então não convém casar. Aleluia. Glória a Deus. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aleluia. Então, nem toda a gente vai entender, nem toda a gente vai crer nesta palavra. Mas quem pode receber isto, receba-o. Aleluia. Porque há eunucos que nasceram do ventre da mãe. Quem é o eunuco que nasceu do ventre da mãe? É o homem, é a criança, o jovem, não é? Depois mais tarde o homem, que não vai poder ter relação íntima com uma mulher, relação sexual, porque ou tem problema físico ou um problema orgânico qualquer que impede que ele consuma o ato sexual de homem e mulher, a união carnal. Aleluia, glória a Deus. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Então, como o eunuco da rainha Candace, estes eunucos que serviam no palácio da rainha, eram jovens mancebos que eram castrados pelos homens para servirem de mordomos ou de criados junto com jovens donzelas princesas, para que não houvesse a mistura do sangue azul real do sangue inferior, plebeu. Quem queria diga glória. Aleluia. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. E aqui não quer dizer que seja literal. Qual é aquela pessoa que tem que se castrar por causa do reino dos céus? Tem que se fazer eunuca. É aquela pessoa que não pode mais ter relação sexual para ser salva. Para ser salva por causa do reino dos céus. Glória a Deus. Olha aí o que é que diz. Sharamanagai, Playa, Surikaya.
Olha aí, todavia aos casados mando eu, mas o Senhor que a mulher não se aparte do marido. Se porém apartar, que fique sem casar. Ou seja, faça-se eunuca, ou que reconcilie com o marido. E o marido não deixa a sua mulher. Então o que é que isto quer dizer? Se tu não consegues reconciliar, não tens mais hipótese de reconciliar com o teu marido, já te divorciaste, mas tu te arrependeste e queres reconciliar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, tu só tens é que ficar sem casar, não há uma terceira hipótese, ou casa pela segunda vez, porque o segundo casamento é adultério, conforme a gente já vai ver. Então quem é aquela pessoa que fica sem se casar? Aleluia, aleluia, que não pode mais casar, é a pessoa que se divorciou, caiu na asneira de divorciar, se arrependeu, mas não conseguiu reconciliar por algum motivo, porque a outra pessoa não quer mais voltar. Então ela tem que ficar sozinha o resto da vida. Por causa do reino dos céus, fez eunuca. Ficou sem ter hipótese, a chance de ter mais uma relação sexual sequer com alguém para ser salvo, para entrar na glória. Aramanagai, bem clara a interpretação. Agora vamos aqui provando. Marcos capítulo 10, 11 e 12. E disse-lhes ele, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Então o segundo casamento é visto na Bíblia sempre como adultério. Lucas capítulo 16, versículo 17 e 18. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Ou seja, o menor traço que difere uma letra em hebraico de outra letra. Glória a Deus. Então nem sequer o traço, nem sequer uma letra vai passar da lei de Deus. Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. E o que é que acontece aos adultos? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que é que vai acontecer aos adultos. Será que vão ser salvos? Aleluia. Capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os fornicários. Devassos é fornicários. Aleluia. É os que vivem amigados, amaziados, amancebados em união de facto, que têm relação sexual com a namorada, com a noiva antes do casamento. Glória a Deus. Nem sapandagai, os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que são os homossexuais passivos, nem os sodomitas, os homossexuais ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Segundo casamento é adultério. Qualquer que largue a sua mulher casa é adultério. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Segundo casamento é adultério. Qualquer mulher que largar o seu marido e casar com outro, adultéria. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E esta palavra é confirmada em Romanos capítulo 7, que diz assim: não, aleluia, não sabeis, irmãos, não sabeis vós, irmãos, pois falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Que lei é esta? A lei de Deus. Mas também a lei dos homens. Já está unida e ligada ao marido em uma só carne. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, aleluia, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido. Então, enquanto o primeiro marido está vivo, tu já estás com o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, tu vais ser considerada adúltera. E tu, varão, que largaste a tua esposa, mas ela me traiu. Ela te traiu. E quantas vezes tu olhaste para uma mulher e também a traíste? Fez dos quem disse. Ouviste o que diz aos antigos, não cometerás adultério para mim, de qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Então também és adulto. Aleluia. Quantas vezes deves perdoar à tua mulher? Ela me traiu, não sei o quê. Não digo 7, mas 70 vezes 7. E tu, mulher, que diz, mas ele me traiu. Quantas vezes deves perdoar ao teu marido? Não digo 7, mas 70 vezes 7. E se tu não perdoares, não serão perdoados os teus pecados. Aleluia. Aleluia. Quem perdoa não parte por uma ação de divórcio. Nem assina uma ação de divórcio. Amém? Isso é pecado. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sharamanagai. Surikantai. Rimanaga Surikai. Enquanto o teu marido for vivo, tu serás uma mulher adúltera. Se te divorciaste e casaste com outro marido. E tu, homem, enquanto a tua mulher viver, tu serás um adúltero. Se divorciaste da primeira mulher e casaste já com a segunda, já estás no terceiro, quarto, quinto casamento. Sharamanagai. Aleluia. Ripalabastério. Os adúlteros não entraram no reino dos céus. Aramanai Assuri. Mas morto o marido, está livre da lei. E assim já não será mais adúltera se for de outro marido. Então só a morte vai separar. É até que a morte os separe. Não é até que o adultério os separe. Até que o divórcio os separe. Mas é até que a morte os separe. Esta é a lei de Deus, a lei de Cristo e a lei do Novo Testamento. E é a regra para a Igreja de Cristo. Aleluia. No Novo Testamento. Glória a Deus. Reparem que em Gênesis, irmãos, não diz deixará o homem
o seu pai e a sua mãe. É assim que diz, mas não diz deixará o homem a sua mulher e os seus filhos e apegar-se-á a outra mulher e serão ambos de uma só carne. Não diz isso, diz deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos de uma só carne. Então Deus não vai destruir uma família para construir outra. Quem destrói as famílias és tu, com a tua ação carnal, dando lugar a Satanás para fazeres a sua vontade. Amém? Uma palavra muito forte, estudo bíblico muito forte. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Muitos podem dizer, mas eu estava no tempo da minha ignorância. Glória a Deus. Anda cá, ela mastéria, anda lá mai, olha aí. Estava no tempo da minha ignorância. Glória a Deus. Vamos ler aqui, rapidamente. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então qual era o pecado dos atenienses? Idolatria. Fabricar imagens de escultura, vender, comprar, possuir, carregar às costas em procissão, venerar, adorar, se prostrar, beijar, dar ofrendas. Era idólatras, idolatrias. Ou seja, adoração a imagens. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentaram. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, não vou aqui falar muito sobre isto, Epicureu era entregue aos prazeres carnais e o estoico era ascético. Contendiam com ele e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Aerópago, é um género de um tribunal, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Era um género de um tribunal que também servia para palanque de ensinos filosóficos, glória a Deus, de discursos, glória a Deus, de sermões filosóficos ou religiosos. Pois que coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio da Europa, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, é esse, pois em que vós honrais, não o conhecendo é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é serviço por mãos de homens. Porque é que ele não habita? Porque ele não pode ser contido num só lugar, ele está em toda a parte. Ele está dentro do templo, também está, mas está também fora. Aleluia! Nem o céu nem o céu dos céus o podem conter. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, apalpando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, ou seja, que Deus seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, muitos dizem, eu estava na minha ignorância quando casei segunda vez, quando casei terceira vez, quarta, quinta vez. Eu estava na minha ignorância quando larguei a minha esposa e casei de novo. Xaramagai. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar a que se arrependam. Xarabacantarabacai. Agora eu pergunto, qual era o pecado do povo de Atenas? Idolatria. Ou seja, eles compravam imagens de escultura, vendiam, possuíam e se prostravam a elas, lhe faziam preces orações e lhe davam ofrendas e as beijavam. Então eles amavam, adoravam essas imagens, eles possuíam, tinham em sua casa. Será que agora, porque o que é que diz assim, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, Deus só não toma em conta os tempos da ignorância se os homens se arrependerem. Ou seja, Deus está falando agora para ti, tu estás no segundo casamento, eu não sabia, eu estava no mundo, mas agora já sabes que é pecado, vais continuar a viver em pecado? Porque se fosse assim, então os homens de Atenas, as mulheres de Atenas, poderiam continuar
com as imagens de escultura dentro da sua casa e poderiam continuar a adorá-las, a venerá-las. Porque esse era o seu pecado, idolatria. Qual é o teu pecado? Adultério. Vais continuar a viver em adultério? Com essa segunda, terceira, quarta, quinta mulher? E tu, ó mulher, vais continuar a viver em adultério? Com esse, aliás, segundo, terceiro, quarto ou quinto marido? A Bíblia é bem clara, irmão. Rouba lá a suricaya managastéria. Olha aí, olha o que é que a Bíblia diz sobre isto. O que é o arrependimento? Agora que já sabes que estás em pecado, vais continuar a viver em pecado. Quem fuma vai continuar a fumar. Quem bebe vai continuar a beber. Quem vive em fornicação vai continuar a viver em fornicação. Amigada, demasiada, amancebada e de facto. Quem se prostitui vai continuar a se deitar com homens, vendendo o corpo. Cantai ou vai abandonar. Olha aí. Regra do arrependimento. Esta regra está em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que diz que já não tem pecado. Mas o que as confessa e deixa, não basta confessar. Eu confesso que errei, divorciei-me e casei segunda vez. Ok, vais continuar aí no segundo casamento? Não. Tens que abandonar. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, não entrará em condenação. Mas se tu largaste a tua esposa e casaste por outra, és um adúltero. Qualquer que largue a sua esposa e case outra, adultério. Os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Portanto, esta é a doutrina. E para ilustração, aleluia, que Deus toma assim, que Deus só não toma em conta o tempo da ignorância da pessoa quando a pessoa deixa o segundo casamento, deixa esse pecado chamado segundo casamento e não permanece vivendo nele, vivendo essa segunda, quando ele dissolve essa união em vez de continuar a manter essa segunda, terceira, quarta união, está aqui. Rimanaga Shaya Playa Suri Cantas Aérea em Marcos, capítulo 6. Diz assim, acerca de João Batista. Amém? Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo maniatado, ou seja, amarrado, com os pulsos amarrados ou algemado, aleluia, no cárcere, ou seja, na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então Herodias era mulher de quem? De Filipe. Se divorciou de Filipe e casou com Herodes. Aleluia. Então Herodes tinha casado com uma mulher que já antes havia sido casada com outro homem ou outros homens. E o que é que João dizia para Herodes? Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não é lícito, não é legal. Então, mesmo Herodes era crente? Não. Aleluia. Herodes ainda estava no tempo da ignorância. Porque não basta ler as escrituras. Os padres leem durante 13 anos, estudam a Bíblia. E nem por isso se convertem, largam a idolatria. A adoração a Maria, a Nossa Senhora, a adoração a imagens de escultura, a adoração a anjos, a santos, a arcanjos, a querubins, a serafins, cantar, a adoração ao Papa, a adoração a relíquias, a aramai, a objetos, a placa de igreja, que é a única santa, a una santa igreja católica apostólica romana fora da qual não há salvação. Então não largam a idolatria. Então não é porque a pessoa... Herodes podia até saber alguma coisa da Bíblia, mas não tinha nascido de novo, estava ainda no tempo da ignorância. Quantos no catolicismo conhecem a Bíblia, têm até a Bíblia, até versículos, mas continuam a ajoelhar-se perante imagens de escultura e a fazer-lhes preces. Quem queria diga glória. Então Herodes era idumeu, ele não era nem do povo judeu, era idumeu. Aleluia. Era edomita. Glória a Deus. Era um dos povos inimigos de Israel, era idumeu. Vinha da Idumeia, não era nem judeu. Xarabacai. E a maior prova que ele não era convertido é que ele apenas mandou reformar o templo, glória a Deus, por uma questão política, para embelezar o local, para enriquecer o local, para ter mais visitantes em Jerusalém. Aleluia, porque ele mesmo mandou colocar uma águia numa das fachadas das portas de entrada do templo. Aliás, numa das portas de entrada para o templo. Nos portais, a Rei Managashai, que era um símbolo de idolatria dos romanos, do panteão de imagens grego-romana. Glória a Deus. Facto que muito irão os judeus por causa da idolatria. Então Herodes era idólatra. Herodes era pagão. Herodes era idumeu. Herodes Haramanagasu era um político que apenas beneficiava os judeus em termos de religião, dava liberdade por questão de conveniência. Ele estava no tempo da ignorância, tal como aqueles homens em Atenas. Muitos já tinham também escrituras, mas tinham escrituras e tinham imagens de escultura também. Tinham a palavra de Deus, tinham a Bíblia e tinham
as imagens dos seus deuses pagãos também. Como muitos católicos hoje têm a Bíblia e têm a imagem de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida. Xaramanai estava no tempo da ignorância, e mesmo ele estando no tempo da ignorância, Deus, Alabai, o repreendeu e não permitiu que ele continuasse neste pecado. Pelo menos o avisou que não é lícito, não é legal. Perante a lei de Deus estás em adultério. Xaramanagai, Assuri, cantas, apesar de tu ainda não teres aceitado como o único Senhor da tua vida e o Salvador da tua alma. Ele não tinha aceitado a Cristo, que é o único meio fora do qual não há salvação, e Cristo já tinha vindo. Aleluia. E os judeus não receberam, quanto mais os idumeus. Mas aqueles que o receberem, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos não da carne, nem do sangue, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Glória a Deus. Está em João capítulo 1. Então, apesar de ele estar no tempo da ignorância, ignorava que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o ungido, era o Salvador, ignorava a salvação. Anda, claia, playa, suricanda, a fé em Cristo, alabaia, ele foi censurado pelos profetas. Quer dizer, um pecado, aleluia, ele não vai passar a ser pecado só porque a pessoa que o pratica é cristão. Se a pessoa, por exemplo, se o indivíduo assaltar um banco, imaginando que o Pedro, aleluia, é cristão, e o João, vou dar outros nomes, imaginando que o Pedro é cristão, e o Zé, glória a Deus, e o Zé é pagão. O Pedro é cristão e o Zé é adepto da Umbanda, ou é adepto do catolicismo, é de outra religião, ou é hindu, ou é budista, ou é ateu. Completamente ateu, não aceitou Jesus. O Zé é ateu. Ambos fizeram sociedade e foram assaltar um banco. E roubaram 10 mil reais do Banco do Brasil, por exemplo. Foram pegos pela polícia. Quando vier o julgamento, será que só o Pedro vai ser condenado porque já não estava na ignorância do Evangelho? Ou será que o Zé também vai ser condenado? Ambos vão ser condenados. Não é porque o indivíduo não é cristão e está no tempo da ignorância que o pecado de adultério, que é o segundo casamento, vai deixar de ser pecado de adultério. Que o roubo vai deixar de ser de roubo. A mentira, o vício, que é a idolatria, que é o vício do álcool, drogas, tabaco, jogo, etc., vai deixar de ser um vício e também uma idolatria, porque a pessoa não consegue deixar de o praticar. Então o que define o pecado não é o facto de seres cristão ou incrédulo. O que define o pecado é a ação do pecado, é a transgressão da lei de Deus. Se uma pessoa matar outra, aquilo não vai deixar de ser um crime, não só contra os homens, mas contra a lei de Deus. Quando diz não matarás, independentemente da pessoa que o praticou, estava no tempo da ignorância. Ele não vai deixar de ser punido pela lei dos homens. Então é bem claro. Será que o indivíduo que é assassino estava no tempo da ignorância e matava homens, era um serial killer, matador em série, depois que aceitou a Jesus, vai poder continuar a matar? Não. E um indivíduo, aleluia, que largou a sua esposa e casou com outra. Com uma mulher que já havia sido esposa do outro marido, que ainda está vivo. Será que ele não tem que devolver o produto do roubo que ele roubou? Aquela mulher é furtada, não lhe pertence. Será que tem que devolver e voltar para a primeira ou ficar só? Então é assim que funciona, meu irmão. Esta é a doutrina, glória a Deus. Poderia dizer muito mais coisas, mas até aqui falou o Senhor. Agora vamos aqui. A lei do divórcio só saiu no ano de 1977 no Brasil. Antes desta lei sair, glória a Deus, a mulher podia se desquitar, ou seja, se separar, mas não poderia sequer se divorciar, muito menos casar de novo. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então, anda, claia, playa, surya. Se essa mulher arranjasse outro relacionamento, arranjasse um outro companheiro, esse companheiro seria amante e nunca um esposo. Mas hoje em dia, aquilo que as próprias igrejas combatiam e censuravam, mesmo quando saiu a lei, houve igrejas que não concordaram, está aqui. Diz aqui, a emenda foi apresentada pelo senador Nelson Carneiro, mas causou muita reação no país. Portanto, esta lei foi regulamentada. O professor Aguirre relata que havia muita resistência, principalmente por parte das bancadas religiosas que argumentavam que a medida acabava com a instituição família. Quer dizer, quando a lei do divórcio saiu no Brasil, houve igrejas, e eu creio que a Assembleia de Deus também foi uma delas, que não permitia, não tolerava, que se levantou contra. Porque desde a fundação não venham dizer que a Assembleia de Deus sempre apoiou o divórcio em caso de adultério, não. Porque a Assembleia de Deus não iria contra a lei nacional do país que proibiria o divórcio em qualquer caso. Até mesmo por adultério. E aquilo que era pecado, aquilo que nem a sociedade era permitido, agora é aplaudido e promovido em muitas igrejas. Tem igrejas que são muito mais divorcistas do que no mundo. Separam muito mais gente do que no mundo, que dão maus conselhos. Pastores e igrejas mundanas, liberais, carnudas, que estão levando o povo para o inferno, que é a maioria. Eu creio que 90% das igrejas apoiam o divórcio e apoiam o segundo casamento.
estão levando o povo para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Então milhões estão indo para o inferno por causa do divórcio. É o tema. E os culpados são os pastores, são cegos. Guiando cegos. Aleluia. Olha aí. E dizia-lhes uma parábola. Ripa la mastéria. Pode porventura um cego guiar o cego, não cairemos numa cova? Obviamente aquele que é muito foi dado, muito será cobrado. Muitos começaram no espírito e acabaram na carne. Então até que o Senhor falou, esta é a mensagem. Milhões estão indo para o inferno por causa do divórcio. Os culpados são os pastores. Os culpados são as igrejas. Pastores mundanos, pastores rebeldes, apóstatas, liberais. Remanagachá, igrejas mundanas, apóstatas, liberais. Orienta a bastéria. Até que o Senhor falou. Tu que ainda não aceitaste a Jesus, sabes que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Mas Ele não morreu na cruz do Calvário para tu permaneceres a viver em pecado. Ele quer que tu saias do pecado, anda cá e venhas para uma vida de santidade, na sua presença pelo poder do Espírito Santo e da sua santa palavra. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.